Então, rapaziada, muito bom dia a todos aí. Quero apresentar para vocês aqui o Carlos Henrique, atualmente aí motorista da aviação Águia Branca. Então vamos fazer uma entrevista com ele aí. Fala pra gente, Carlos Henrique. Quantos anos? Qual a sua idade? Conta um pouco da sua história aí, como tudo começou, como é que surgiu essa paixão aí pelo 40 Janelinha. Conta um pouco da sua história aí, fica à vontade. Então, pessoal, eu comecei minha carreira de motorista muito novo, né? Onde eu tive, vamos dizer assim, um incentivo, uma inspiração por parte do meu tio, né? Que trabalhou nessa empresa durante muitos anos, que era hoje a Águia Branca, mas antiga Salutares, né? Então, eu cresci nesse berço do rodoviário, né? Então, eu desde muito novo, em 98, 97, 98 eu já trabalhava como motorista de caminhão do gás. E em 2001 eu fui trabalhar na Progresso, entrei precisamente na Procargas, né? E da Progresso fiquei até em 2006. Em 2006 eu entrei na Itapemirim e fiquei até 2022, até praticamente no fim da nossa amada querida amarelinha, né? E hoje estamos aqui na Águia Branca. E a sua primeira oportunidade como motorista, quem que te deu a sua primeira oportunidade para você dirigir? No caso que nem você falou, foi um caminhão, né? Sim. Como que foi essa primeira oportunidade? Como é que você conseguiu essa primeira oportunidade? Então, essa primeira oportunidade me veio veio de uma pessoa chamada Ricardo, uma pessoa com qual eu tenho um carinho, uma consideração, um respeito muito grande, que hoje a gente já nem tem contato mais por conta de algumas particularidades, né, dele, né, por parte dele, que ele foi embora da cidade 3 vezes, enfim. Mas foi uma pessoa que eu entrei no gás na época, trabalhando na bicicleta, fazendo entrega de bicicleta, né, de gás de bicicleta. Depois ele comprou 2 motos, eu fui trabalhar na moto para ele entregar gás de moto. Ele depois viu a minha força de vontade, né, a minha garra, a minha determinação e a minha vontade de ser motorista. Então foi assim que foi esse pontapé inicial para eu poder iniciar a minha breve carreira de motorista. Tá, e nesse seu início que você começou no gás, que nem você falou aí, o seu trajeto era o quê? Era só dentro da cidade? É totalmente urbano? Você fazia alguma viagemzinha já mesmo sem experiência? Como é que foi esse primeiro contato seu? Sim, então, de primeiro momento foi as entregas só ali na cidade mesmo. Fazer somente aquelas entregas na cidade, de porta em porta. Aí depois a gente já começou a fazer o transporte de uma cidade para outra, de Petrópolis, de Três Rios ali, né, Paraíba do Sul. No Rio também, eu tive a oportunidade algumas vezes de carregar no Rio lá que era na Reduc, né, que era a refinaria do de Caxias, e dali a gente foi galgando para chegar onde eu cheguei hoje. Entendi. E desde o início que você teve a primeira oportunidade, o seu intuito já era ir para o ônibus? Sim, sim, sempre foi. A minha paixão, o meu amor é definitivamente um ônibus mesmo, é os 40 janelinha. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. A sua primeira experiência com o ônibus, como que foi ela? Conta um pouco pra gente aí, como que iniciou essa paixão aí e começando a trabalhar com ônibus. Então, na verdade, essa oportunidade de trabalhar com ônibus, precisamente, foi na Progresso, né? Eu entrei, já mencionei, né? Eu entrei na Procargas na época, até por conta de idade, de experiência, dessas coisas, né? E lá foi onde eu tive a primeira oportunidade de ônibus, literalmente. E naquele primeiro momento, aquele primeiro contato que eu tive com ônibus foi uma coisa sem explicação, sem palavras. Ainda que eu tentar descrever aqui, eu não vou conseguir, porque foi o meu anseio de anos, né? Aquele incentivo que eu sempre tive pela parte do meu tio, a parte do Hamilton também, que foi uma pessoa também que me deu muita força na época também, já bem antigo na parte rodoviária, trabalhou na Salutares também antiga, já estava na Itapemirim na época também, mas a sensação é uma coisa indescritível, só mesmo que quem faz o que ama é que sabe descrever esse tipo de coisa. Rapaziada, então eu tô mostrando aqui o Carlos Henrique. Pra quem não sabe, o Carlos Henrique é meu primo mesmo de primeiro grau. E esse tio que ele fala é o meu pai. Meu pai chamava Jair, era motorista da Salutares. E assim como eu e também o Carlos Henrique, a gente sempre teve muita admiração pelo meu pai. E meu pai sempre teve trazendo a gente para perto, levava a gente nas garagens,
deixava a gente ainda criança estar sentando nos ônibus, então aquilo ali tudo aflorou. Acredito que também no Carlos Henrique é essa paixão que teve desde criança pelo ônibus e principalmente essa paixão no caso pela Salutares, que via meu pai falando muito bem da Salutares. E vocês sabem, eu saí do ônibus, fui para outros caminhos e o Carlos Henrique continuou aí seguindo esse espaço no ônibus aí, o qual é motivo de muita paixão para ele. Aí eu queria te perguntar agora, quer dizer, durante esse tempo todo, qual as maiores dificuldades que você já enfrentou trabalhando com ônibus? Vou falar com ônibus porque é onde você tem a experiência maior. Qual que foi a sua maior dificuldade até hoje? Olha, Jari, eu posso dizer que, assim, eu não tive muita dificuldade, eu não vi muita dificuldade. A dificuldade que nós encontramos hoje, de um modo geral, são as pessoas em si que estão à nossa volta. Eu vou te dar um exemplo. O trânsito hoje. O trânsito é uma coisa muito caótica hoje. Então a dificuldade que nós temos hoje é exatamente essa parte. Mas não precisamente na profissão especificamente, fazendo o que eu amo, que é dirigir. Então nessa parte eu não tive muita dificuldade. O que a gente fica galgando cada dia mais é exatamente esse tipo de coisa. A dificuldade que nós estamos enfrentando dia a dia, que é esse trânsito maluco e caótico cada dia mais. Entendi. Não, beleza. Então, Carlos Henrique, deixa eu te fazer uma pergunta. Para o cara que quer começar hoje, o nosso canal aqui é muito focado na questão de caminhão, mas pode ter gente aí que também tem vontade de ser motorista de ônibus. Qual o conselho que você daria hoje para o cara que está começando, que não tem experiência, que tem vontade de trabalhar numa empresa de ônibus, dirigir esses ônibus rodoviário grandão, bonito? Que conselho que você daria para o Carlos Henrique hoje, se você encontrasse com ele sem experiência nenhuma? O que você faria para ele? Falaria para ele? O conselho que eu daria é o seguinte, ir trilhando o caminho, né, galgando os passos pouco a pouco, né, de degrau por degrau. Infelizmente hoje as coisas se facilitaram muito, né? Hoje as empresas de um modo geral elas costumam ter treinamento específico, tipo assim, escolinha que a gente chama, né, o trainee, que a gente chamava antigamente na Itapemirim. Então hoje as coisas assim facilitou muito, né? Então antigamente a gente, para poder entrar numa empresa rodoviária por baixo, você teria no mínimo 5 anos. Hoje em dia não tem mais essa questão. Às vezes com menos tempo, algumas empresas pegam com menos tempo, dão um treinamento igual, né, igual eu acabei de citar. Então a pessoa que quer entrar nesse ramo, eu consideraria fazer exatamente isso aí, né? Ir galgando aos poucos, procurando o seu espaço, ganhando o seu espaço, tiver condição de fazer uma experiência numa empresa renomada, para depois sim escolher, né, o que é de melhor. Agora, antes de finalizar o nosso vídeo aqui, eu queria perguntar uma coisa para você, Kazan. Como é que você enxerga o futuro da sua profissão? Baseado de como as coisas eram quando você começou, como está hoje, depois de já quantos anos já trabalhando de motorista? 26 anos, né? Já tem 26 anos. Então, ele já está 26 anos trabalhando de motorista, então eu queria que você falasse para nós como que você enxerga o futuro, baseado no que já sofreu de transformação até aqui, tudo que já mudou de tecnologia dos carros, toda essa tecnologia que tem nos carros de hoje, que é bem diferente dos carros de 10, 15 anos atrás. Como é que você enxerga o futuro? Como você acha que vai ser a sua profissão nos próximos anos? Olha, Jara, eu sinceramente eu acho que a questão de motorista é uma questão que vai ficar cada vez mais delicada e mais complicada. Por conta de algumas mudanças, por conta de atitudes até de próprios colegas mesmo, então as coisas tendem a se estreitar cada vez mais. Isso, quando eu digo estreitar mais, eu quero dizer de um modo geral, né? Em relação à telemetria, né? Em relação ao Código de Trânsito Brasileiro, parte de fiscalização, toda essa situação. Então eu vejo como uma questão assim que vai ficar cada vez mais mais limitada muitas coisas, né? Tanto é que a gente, há 20 anos atrás, a gente faria coisa, não que hoje eu diria que seria errado, mas você faria coisa que hoje você não pode nem pensar em fazer. Então, assim, as coisas tendem a cada vez estreitar mais, exatamente às vezes por algumas atitudes, algumas ações de alguns próprios colegas que agem sem pensar, e, enfim.
mas é uma coisa que vai ficar cada vez mais delicada. E em relação à tecnologia, tende a cada vez a se estender mais, né? Em uma série de coisas. Você tira assim pelos anos atrás, né? Que muitas coisas a gente não tinha um carro automatizado, a gente não tinha um carro automático, e hoje vai chegar um ponto aí, eu vou te falar, um futuro aí bem longe, vamos dizer assim, para 5 anos, os carros não vão ter embreagem mais. Melhor, os carros vão ter embreagem, mas não vão. Você não vai debrear, né? Não vai ter o pedal de embreagem. Então a tendência é automatizar o carro cada vez mais e para poder ele estar auxiliando o motorista, até no intuito também de visando a economia, né? Sim, visando a economia, visando a segurança, o carro vai corrigindo os erros que o motorista vai cometendo. Para quem não sabe, esse carro que ele está dirigindo aqui, ele tem câmera filmando para fora, ele tem câmera filmando o rosto do motorista, então ele fica vigiando o motorista, né? Vamos dizer assim, fica vigiando e fica corrigindo os erros que o motorista comete. E os carros mais novos do que esse aqui é um carro que ano? Deve ser 2022, 2023. Então, os 24 já tem uma tecnologia diferente, Sim, já corrige alguns erros que o cara pode cometer e o próprio carro corrige, né? Sim, então isso também é uma tendência de futuro aí para poder visar a economia e a segurança de todos, do modo geral. E a economia hoje é a base de tudo, né? Hoje a empresa, seja ela de transporte rodoviário de passageiro ou de carga, qualquer tipo de transporte hoje que ela não visa economia, infelizmente vai chegar um ponto que ela não vai permanecer no mercado mais. Porque hoje gira tudo em economia. Então, hoje, o grande vilão do transporte rodoviário, seja de passageiro ou de carga, seja o que for, ela é o combustível e em segundo, os pneus, né? Então a empresa trabalhou nessas duas metas, nesses dois alicerces, cara, a empresa tende a crescer muito. Então, se ela não trabalha hoje na economia, se ela ainda não trabalha, futuramente ela vai ter que trabalhar, porque tudo hoje gira em torno disso, de economia. E a tendência da nova tecnologia é exatamente isso aí, é reduzir cada vez mais os custos operacionais. É isso aí. Rapaziada, então é isso aí, rapaziada. Quero agradecer o Carlos Henrique aí por essa entrevista aí, a primeira entrevista do canal. Eu acho que vai ficar top, hein? Agradecer aí ele por ele estar disponibilizando o tempo dele aí e mostrando um pouco da história dele, contando a experiência e passando também um pouco da experiência dele para quem tá vindo aí, né? Para entender que como as coisas funcionam. Que às vezes a pessoa se ilude muito por muita coisa que a gente vê aí, mas a gente precisa de opiniões de pessoa centrada, pessoa que tá mesmo dentro daquele ambiente ali e fazendo a coisa certa. Carlos Henrique, obrigado aí pela sua participação. Um abraço para vocês aí, pode sempre contar com a gente precisando de alguma coisa, com a gente, pouca experiência que a gente tem, pode ter certeza que nós vamos estar sempre dividindo com vocês aí, tá? Forte abraço para vocês aí, Deus abençoe sempre aí.